Shalom, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos fazendo uma live, nós estamos aqui na casa do irmão Humberto, a irmã Laudenir, a Luciene. Nós viemos conhecer o Nenê, o Noah, viemos orar pela vida dele. E nós gostaríamos de juntos hoje falarmos com vocês sobre a origem do sábado, das festas bíblicas, mas em especial, o que é Techuvá? Por quê? A Techuvá tem sido muito mal compreendida. Então, antes de iniciarmos, vamos convidar vocês para orarem conosco. Vamos orar, pedir ao Deus bendito que abençoe esse momento, para que possamos alcançar graça aos seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas nos visitar nesta hora com Teu Santo Espírito. Abra, Senhor, as portas dos céus, derrame as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que irão participar conosco. Nós te pedimos isso em nome de Yeshua. Amém. A palavra Techuvá, ela é traduzida como arrependimento. João Batista, ele que antecedeu Yeshua, ele veio e começou a pregar o arrependimento para toda a casa de Judá. E dizia, arrependei-vos e sede batizados. Nós vemos também que o próprio Yeshua, ele nos ordenou a pregar o arrependimento. Essa mensagem do arrependimento foi interpretado errado. O mundo cristão imagina que arrependimento é deixar de ir em baile, é deixar de fumar, é deixar de beber, é deixar de ir no cinema, é deixar de usar certas vestimentas. Esta foi a mentalidade que a igreja cristã adotou. No mundo messiânico, judaico-messiânico, a mentalidade que eles acabaram acreditando é que o arrependimento, a Techuvá, era voltar para alguma das seitas judaicas. E não é verdade. A palavra Techuvá, arrependimento, significa que nós temos que voltar para a Torá. Nós temos que voltar para os ensinos da Torá. Restaurar em nossa vida aqueles princípios que através deles nós vamos alcançar os benefícios e a graça de Deus. Nós vemos em Deuteronômio 28, ali Moisés, uma das suas últimas orientações, ele colocou na presença do povo de Israel. Aqui estão as bênçãos e as maldições. Se o povo obedecesse, eles seriam abençoados, tudo daria certo, mas se eles desobedecessem, o que aconteceria? Viria sobre eles a perseguição, o sofrimento e a morte. O verdadeiro arrependimento é aquele quando nós reconhecemos que o nosso caminho está errado. O profeta Jeremias, ele diz assim, voltai às veredas antigas, procurai o meio caminho. Esse melhor caminho é justamente aquele que nos leva ao conhecimento da palavra. O próprio profeta Jeremias também diz, nós herdamos só mentiras dos nossos pais. O que ele queria dizer com isso? Que muitas pessoas, o que elas têm feito? Elas têm, infelizmente, passado de pai para filho tradições e costumes humanos como se fossem regras bíblicas, como se fossem doutrinas do Eterno. O jovem rico, certa ocasião, foi ter com Yeshua e disse, bom mestre, o que faço para herdar a salvação? E Yeshua replicou e disse, bom, só existe um, que é Deus que está no céu. Guarda os mandamentos. Rapidamente, aquele jovem disse, mas eu faço isso desde a minha infância. E ele disse, então alguma coisa te falta. Venda tudo que tens
e dê aos pobres. O jovem rico virou, sacudiu seu pó e foi embora. Nunca mais ninguém ouviu falar dele. Provavelmente, quando os romanos destruíram o templo, ele deve ter perdido tudo que tinha. Muitos judeus foram vendidos como escravos e provavelmente aquele jovem rico, além de perder a salvação, perdeu todo o seu patrimônio porque não aceitou seguir as ordenanças e a ordem de Jesus. A mesma coisa acontece conosco hoje. A Bíblia, o primeiro mandamento que aparece está em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Quando nós lemos ali, a Bíblia fala assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. No verso 3, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O que nos chama a atenção é essa palavra descansou. Deus não se cansa. Por que ele usou essa expressão? O que significa a palavra descansar? O descansar aqui não é você estar esgotado, aí você precisa dormir para se recompor. Não. A palavra descansar aqui foi a melhor palavra que eles acharam para falar que ele começou a observar a natureza. Quando você vai num lugar aprazível, então você fica refrigerado a sua alma, você vê as coisas lindas, as coisas maravilhosas. Isso é um descanso para a alma, isso é um descanso para a mente. Então, esse descansar aqui de Deus não é de cansaço físico, mas ele foi ver tudo o que ele tinha feito. No capítulo 1, no versículo 31, diz assim: ele olhou e tudo quanto ele fizera era muito bom. Nós hoje vemos tantas imagens de lugares paradisíacos, maravilhosos, lugares lindos. Agora imagina como a terra foi entregue para Adão e Eva. Como deveria ser esplêndido, como deveria ser maravilhoso. E o Deus bendito disse: vocês vão trabalhar 6 dias, e ao 7º dia você vai descansar. O profeta Isaías, profetizando para o milênio, quando Yeshua vai reinar, ele diz assim: e será de uma lua nova a outra, ou seja, do começo do mês ao outro, e de um sábado a outro, e virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então nós vemos que a obrigação de observar o 7º dia não é só para algumas pessoas, não é só para os judeus, não é só para os sabatistas, mas é para toda a humanidade. Todos nós devemos descansar nesse dia. O descansar nesse dia não é dormir, mas é sentir o desejo de estar próximo a Deus, de orar, de agradecer. Todos os dias Deus está ao nosso lado, mas nesse dia é o dia que nós temos que dedicar a Ele, que a nossa mente esteja focada nas coisas do eterno, nas coisas que falam sobre a salvação. Nós vemos também que hoje a maioria das pessoas, elas ficam preocupadas com a marca da besta, o sinal da besta. Uns acreditam que é código de barra, outros acreditam que é o chip. Cada um inventa uma coisa. Agora até a vacina está com um chipzinho minúsculo lá dentro. Tudo isso é conspiração, teoria da conspiração. Isso não existe. A Bíblia esclarece para nós. Em Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Nós vemos que nesse capítulo o profeta Ezequiel usou a palavra sábado no plural, sábados. Em hebraico, shabatotes. Por que ele usou no plural? Porque ele não se refere apenas ao 7º dia, mas ele se refere aos 7 dias festivos, às festas bíblicas, aos quais nós temos
que observar. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16, Paulo diz assim: ninguém vos julgue por causa da comida, por causa da bebida, por causa de lua nova e das festas. Na cidade de Colossos, alguns seguidores de Jesus começaram a questionar se eles estavam obrigados a celebrar as festas bíblicas. Estas festas não são festas judaicas, elas são festas bíblicas. As festas judaicas são Purim, Hanukkah e outras festas do Estado judeu. As festas bíblicas é para toda a humanidade. Então o sábado, quando foi dado, ele foi dado para que nós pudéssemos ter um encontro pessoal com Deus, para que pudéssemos aprender, estar na presença dEle. Que durante toda a semana, no nosso dia a dia, trabalhamos, estudamos, fazemos as nossas atividades no lar e de repente nós paramos. Nesse dia nós não preocupamos com pandemia, nós não nos preocupamos com as contas, com o trabalho, mas dedicamos exclusivamente para que o Senhor esteja entre nós, para que Ele venha morar conosco. Nós precisamos também nesse dia cultivar a oração. Hoje a maioria das pessoas perderam esse propósito. E tem outros, né, que até a gente costuma brincar, que é aquele crente 6 horas. Ele diz, 6 horas para mim? Mas ele não ora, ele não tem um relacionamento com Deus. E nós temos que aprender a orar. A Bíblia diz, batei, abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Então nós temos que buscar de Deus as respostas para as nossas ansiedades. Não podemos tomar decisões que sejam decisões precipitadas. Não podemos tomar decisões que não sejam decisões que possamos ter confiança. Toda vez que você for tomar uma atitude, ore a Deus. Peça ao Deus bendito que Ele ilumine o seu caminho. Peça ao Deus bendito que Ele direcione a sua vida, para que você possa tomar a melhor decisão. E a melhor decisão que nós temos é justamente fazer o que nós começamos a fazer no princípio aqui dessa live. Uma techuvá genuína. É uma techuvá de retornar aos princípios que Deus nos ensinou. Não é fácil para nós que vivemos num país que não é religioso, um país que tudo é ao contrário. A Bíblia nos orienta a guardar o 7º dia. O país que nós vivemos guarda o primeiro. A Bíblia nos orienta a ter um certo tipo de alimentação. O país que nós vivemos se alimenta de todas as coisas. Talvez seja esse o motivo para que haja tanto sofrimento da parte do nosso povo. A desobediência. Então nós temos que aprender que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso a fé, ela vem juntamente com obras. Tiago diz que sem obras é impossível ter fé, ou vice-versa. E o que é a obra? Obra é justamente aquilo que você faz quando você coloca na tua vida uma mudança. Você abre mão de certas coisas que você estava acostumado a fazer para adorar o Senhor. Hoje nós não nos reunimos na congregação. Nós viemos visitar a família do irmão Humberto, estamos aqui louvando a Deus, estamos aqui agradecendo a Deus também pela vida do bebê Noah. Estamos aqui também compartilhando com você esse momento. Então coloque na sua mente, techuvá não é arrependimento porque você praticava certas coisas. É natural, quando você conhece a Deus, você vai evitar de fazer muitas coisas que desagradam ao Senhor. É natural, é comum. Mas a verdadeira techuvá é você se perguntar, o que eu devo fazer?
O que eu faço para herdar a salvação? E a resposta vem da boca de Yeshua: guarda os mandamentos. Talvez você diga, mas eu não consigo agora. Eu tenho dificuldade, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho. Em Atos 15 nos dá a orientação que quando você chega na congregação, você começa a colocar em prática aos poucos. E logo, logo você vai conseguir alcançar o objetivo, desde que você tenha esse propósito no seu coração. Por isso eu convido você a refletir nesse aspecto sobre como eu devo agir na presença de Deus, como eu devo ter um arrependimento genuíno. Comece a mudar a sua atitude com a sua família, com seus amigos, com o seu trabalho. Comece a praticar a sinceridade, a honestidade. Comece a ser misericordioso. Comece a praticar a oração. Quantas pessoas se levantam correndo, vão para o trabalho e não oram, passam o dia todo ali sem se lembrar do Criador. Não faça isso. Medite, reflita. Na próxima semana, nós vamos iniciar novamente o estudo das parashiotes. São 54 porções. Todos os anos nós fazemos isso. E cada ano, Deus mostra para a gente novas revelações. Então você já começa a partir de hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e comece a ler. Ali você vai ver grandes segredos revelados por Deus para você. Coisas que muitas vezes nós não entendemos. Passa batido. Mas hoje as pessoas às vezes preferem ver filmes, novelas, do que ver o que está escrito. E a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, eu gostaria que você colocasse isso em prática. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje. Milhares de brasileiros têm perdido a vida. Mas você não precisa passar por isso. Você não precisa correr esse risco. Porque o Salmo 91 é maravilhoso, né? Ele diz que nós temos que buscar refúgio nas asas do Onipotente. Então você tem que ter a ciência no seu coração, o conhecimento da palavra de Deus. O Salmo 70 também nos fala: apressa-te, ó Deus, em nos ajudar. Eu tenho ficado muito preocupado com as pessoas. Por quê? Porque hoje as pessoas estão entrando em pavor. Estão assustadas. E diz assim o Salmo 70: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa, Senhor, em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertas de vergonha os que dizem bem feito, bem feito. Mas alegrem-se em ti todos que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não demores. Esta deve ser a nossa oração diária. Apressa-te, Senhor. Traga a cura, meu Pai. Milhares de pessoas estão descendo à sepultura. Milhares de pessoas estão perdendo seus entes queridos. E nós clamamos, Senhor, tem de misericórdia. Tira esse mal desse mundo, Pai. Porque não tem nem para onde fugir. Mas Tu és o Deus maravilhoso que cura. Basta um olhar e Tu mudarás a sorte deste mundo. Por isso, coloque cada dia na vida de cada um esse objetivo de clamar a Deus pelo livramento. Né? Cuidem-se. Essa cepa nova, ela é mais contagiante, 10 vezes mais. E ela está atingindo todas as fases das idades. A anterior pegava as pessoas de mais idade. Essa está pegando jovens, crianças. Então, cuide-se. Mas o maior cuidado que você pode ter é na presença de Deus, orando e buscando o livramento. Porque a Bíblia diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido.
Mas para que isso aconteça na tua vida, você tem que estar em aliança com o Senhor. E essa aliança vem através da obediência. Por isso eu peço a você que acompanhe as nossas redes sociais. Visite os nossos canais. Ministério Rema, Último Despertar. Congregação Israelita Shemolam, no YouTube. Nós lá temos muitos vídeos, temos podcasts. Então nos visite. Lá você vai ter estudos que vão abrir os seus olhos. E que Deus abençoe a todos. Dê um bom restante de Shabat. É o nosso desejo. Amém. Seva